Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso Compliance On Time. Eu estava falando para o nosso convidado de hoje que eu estou super animada de fazer essa entrevista que traz um tema muito prático para a gente. Então hoje recebo aqui o Yuri Camilo. Yuri, obrigada pela tua presença virtual e pelo teu tempo em conversar comigo. Obrigado a você, Letícia, pelo convite, e é uma satisfação, né? Eu acompanho aí o seu canal, vejo que você traz pessoas aí muito influentes e pessoas que têm uma visão prática do compliance, então eu estou aqui para colaborar aí e vamos conversar, vamos bater papo. Vamos lá. Para quem me ouve, desculpe que eu estou um pouquinho fanha, né? Hoje, esse momento todo aí, gripe, sinusite, enfim. Mas isso não faz com que nós percamos o conteúdo da mesma forma. Gente, vou apresentar para vocês o Yuri, então. Ele é consultor forense na ICTS Protivity. E claro, esqueci de falar o tema aqui, né? A gente vai falar de entrevistas forenses. Olha que legal esse assunto. Então, o Yuri já tem muita experiência, a gente foi colega em alguns cursos, inclusive, e ele também é advogado, membro da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia. Ele é especialista em entrevistas e interrogatórios na apuração de assédios e fraudes ocupacionais. Tem experiência em investigações de crimes contra o patrimônio e 11 anos de carreira como investigador da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Ele é Practitioner in Expressions of Emotions pela Academia Internacional de Linguagem Corporal. Olha, só pelo currículo eu já estou ficando animada aqui da nossa entrevista, fazer um monte de perguntas. Ele é palestrante sobre entrevistas forenses e due diligence, certificado em compliance e anticorrupção pela LEC e FGV, é Certified Expert in Compliance pelo Instituto ARC, pós-graduado em Direito Tributário com ênfase no estudo do compliance e due diligence nos atos societários em M&A pela Damásio Educacional. Como todos que eu recebo aqui, um currículo forte, que só prova toda a experiência prática que tem. Então, eu já queria, Yuri, jogar para você essa primeira pergunta, se qualquer pessoa pode ser um entrevistador? Né? Que a gente ouve isso tudo e já quer começar a pôr a mão na massa. Pode qualquer um começar agora? Legal, Letícia, essa é uma pergunta interessante, né? Até porque, já te respondendo, qualquer pessoa pode ser um entrevistador forense, sim, né? Realizar entrevistas investigativas, né? Igual como eu faço, né, na apuração de assédios morais sexuais e fraudes ocupacionais. Então, qualquer pessoa realmente pode ser um entrevistador. Agora, tem aquele porém, né? Eu costumo dizer o seguinte, que investigação, e principalmente essa área de entrevistas, é vocação, ou seja, eu não trato como uma profissão, eu trato como vocação. Eu até me apresento, né, nos lugares como entrevistador forense, porque é isso que eu sou, né? Eu sou um entrevistador forense acima de tudo, né? E depois vem as outras competências aí, né, experiências que você acabou citando, né, mas as pessoas, elas podem ser entrevistadoras, é claro, tem que estudar. Eu estudo, Letícia, e você sabe bem disso, que a gente conversa frequentemente, eu estudo todos os dias, todo dia eu estou dando uma olhada em alguma coisa relacionada à entrevista. Apesar de fazer entrevistas quase todos os dias, né, praticamente todos os dias eu faço entrevista, né, como consultor na ICTS, mas a gente tem que se aprimorar, tem que estudar. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, né, para o pessoal, né, da área do compliance, principalmente, né, que trabalha com auditoria ou prevenção de perdas, que quer partir para essa área, né, de entrevista forense, é estudar. Mas tem também uma situação, né, uma segunda situação que eu gosto de comentar, que é justamente, por exemplo, nem todo mundo tem perfil para ser um entrevistador, ou seja, tem gente, né, que trabalha na área de investigação, mas ele gosta mais da parte forense, da parte mais técnica, ali, da análise de e-mails, da análise de celular, da due diligence, de fazer esse trabalho mais técnico, né, que a gente considera um pouco mais técnico, não que a entrevista não seja, mas tem gente que não gosta de ficar frente a frente com pessoas, né, de estar ali encarando a pessoa frente a frente, ou até num ambiente virtual entrevistando. Então, tem muito de perfil, né? Por exemplo, eu conheço pessoas, até colegas entrevistadores, que não gostam, por exemplo, de fazer entrevista de fraude. A pessoa só gosta de fazer entrevista de assédio, ou seja, ela tem aquele perfil para tratar assédios, né? E outros vice-versa. Tem gente que não gosta de assédio, acha um tema muito
subjetivo, eventualmente não tem provas ali materiais para confirmar ou descartar a situação, e as pessoas preferem partir para a fraude, porque ali você consegue uma materialidade, uma robustez de evidências para conseguir fechar o caso com sucesso. Então, tem essas duas questões, né? Tem que ter vocação realmente para ser entrevistador, né? E também tem que estudar bastante, Letícia. Eu estudo todo dia. E quando você fala em vocação, eu queria chamar a atenção aqui para algumas características, me corrija se eu estiver errada, mas a questão de inteligência emocional, né? Estabilidade emocional de vocês que fazem essas entrevistas, porque são momentos muito sensíveis, né? A pessoa que está ali do outro lado está também numa situação de medo, de constrangimento, às vezes de desconhecimento e receios. Então, tem que ponderar esse cenário emocional também, né? Exatamente, exatamente. E até, Letícia, a gente, né, nós, entrevistadores, ficamos com medo também, a gente fica com receio, né, somos humanos, né, a gente, apesar de ter um certo estudo sobre inteligência emocional e outras técnicas que fazem a gente fazer uma entrevista aprimorada até, né, mas a gente também tem que lidar com as nossas próprias emoções também. Às vezes eu não estou num dia legal e tenho que fazer uma entrevista, então como é que eu vou lidar comigo mesmo, né, antes de lidar com o entrevistado, né? Então, principalmente até em casos de assédio, né, existe essa desestruturação, digamos assim, emocional do entrevistado, né? Seja ele um homem ou mulher, ou de qualquer gênero, homossexuais também, e de qualquer raça, né, negros e tal. Então, a gente verifica muito isso. Eu entrevisto pessoas de todos os tipos, né, e de todas raças, sexo, cor, origem, e eu até me dou muito bem com isso, Letícia, porque, assim, tem gente que, por exemplo, tem um perfil para entrevistar assédio ou fraude. Eu, pela bagagem que eu trago dessa experiência na Polícia Civil, já entrevistei todo tipo de gente. Então, se tem um assédio para entrevistar, eu vou lá e faço a entrevista, e a entrevista é produtiva. Se tem uma fraude, funciona da mesma forma, né? Então, essa bagagem que eu trago do setor público da Polícia Civil, ela me proporciona isso, né? Eu poder ali, digamos assim, atacar em várias frentes, né? E lidar com as emoções, é claro, né? Porque se a gente percebe que o entrevistado, ele está emocionalmente abalado, nós temos ali que ter a segurança, né, para conseguir contornar essa situação, até para acalmar a pessoa ali durante a entrevista, porque situações podem acontecer, a pessoa querer sair da sala, a pessoa não entender qual é o nosso objetivo ali principal da entrevista, que é entender motivações, entender o porquê da pessoa ter cometido aquela situação de fraude ou assédio, né? Então, é muito importante isso, a gente conseguir nos compreender primeiro, saber como nós estamos emocionalmente para realizar a entrevista, para a gente conseguir também compreender a pessoa, né? A entrevista é muito de entendimento, né? De compreensão, né? As entrevistas forenses, né? Que é o nome que se traz ali muito, né? Dos Estados Unidos, né? É um nome até internacional que se dá para a realização de entrevistas corporativas, essa entrevista forense, ela é muito nesse sentido, de entendimento, de não confrontação. Então, eu nunca, eu não me recordo aqui de ter saído de uma entrevista com uma pessoa dizendo, olha, eu me senti constrangido, ofendido, desrespeitado por você em algum momento. E mesmo a pessoa ali tendo admitido situações para mim, Letícia. Então, é muito importante isso, a gente ter essa estabilidade para conseguir controlar ali a situação. E você mencionou, eu até anotei aqui, essa desestruturação emocional, que muitas vezes vem do entrevistado. Antes de entrar aqui nas perguntas técnicas, eu tenho curiosidade de saber alguma história sua. Você já passou por algum apuro, dificuldades em termos da sua integridade física também? Em termos de integridade física, né, trazendo para o setor corporativo, né, que é onde eu estou há 5 anos, de integridade física não, né, mas a gente passa por algumas situações, por exemplo, de o entrevistado ele se ausentar da sala, por exemplo, já aconteceu uma vez, né, da gente ter que a pessoa dizer, vou no banheiro rapidinho, já volto, estou apertado aqui, preciso ir no banheiro com urgência, aí a pessoa vai, a gente não pode segurar a pessoa na sala, né, até por questões trabalhistas e até por questão de respeito também à pessoa, para que ela fique ali por livre e espontânea vontade, então a pessoa sai dali e desaparece, né, então a gente eventualmente sai atrás ali para ver onde é que ela está, né. Uma vez eu e uma colega chegamos a pegar pegar, entre aspas, né, um entrevistado no estacionamento, ele estava indo para o carro quase para ir embora, né, então, assim, umas situações inusitadas, né.
Outra situação inusitada também, eu já cheguei a fazer entrevistas em uma capela a capela dentro da empresa, né? Tem empresas muito grandes que tem uma capela, né? Então, assim, a gente chegou a fazer entrevista ali e era aqueles bancos de igreja mesmo, né? Parecia um confessionário ali e tal, e a gente afastou um pouquinho os bancos, né? Eu e o colega, e a gente fez a entrevista ali, né? Então, ficou até uma situação interessante, né? E brincamos até com os entrevistados, né? Falou, olha, você está num lugar legal aqui para se confessar realmente para a gente, para abrir o coração, né? Às vezes eu até brinco na entrevista, abra seu coração para a gente, porque esse é o objetivo realmente. A gente não está aqui para te julgar, para te questionar, para colocar o dedo em você. Então, situações interessantes que acontecem ali e a gente tem que saber lidar com isso, né? Teve uma situação, outra também, e última aqui, até para não prolongar muito esse tema. Uma vez eu fui fazer uma entrevista virtual, até por causa da pandemia, né, justamente, e a pessoa, ela estava dirigindo. Aí ela estacionou o carro ali em numa calçada qualquer aqui em São Paulo, e eu ficava escutando o pisca-alerta ligado do carro dela. Ela falou, pronto, já estou tranquila, pode falar. Aí eu disse para ela, não, mas onde é que você está? Porque eu estou escutando aqui, parece que você está no carro, eu estou escutando, você está dando seta no carro, você está dirigindo. Ela falou, não, eu estacionei o carro aqui para falar contigo. Então, assim, até uma falha, digamos assim, de comunicação que às vezes existe, né? E não é culpa da empresa, não é culpa nossa, é pela correria do dia a dia. Às vezes a pessoa se atrasa no trânsito porque estava atrasada com os filhos ali para levar para a escola, alguma coisa assim. Ela não conseguiu chegar a tempo na empresa e parou o carro ali para me atender. Aí ela até comentou comigo, nossa, mas eu pensei que era uma conversa de 5, 10 minutos. Eu falei, não, a gente vai conversar um tempinho, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, entender tua trajetória profissional, e aí a gente vai entrar em alguns temas específicos sobre o levantamento de informações que estamos fazendo. Aí ela falou, e agora? Eu falei, então fica calma, fica tranquila, vai para a empresa bem calma e bem tranquila. Quando chegar lá, você entra numa sala, de preferência que esteja só você nessa sala, você liga o seu computador, notebook, e aí você me avisa que a gente começa a entrevista de fato. Mas, assim, foi inusitado, então temos situações presenciais que acontecem, né, e temos situações até online também, né, da pessoa, principalmente no início da pandemia, né, a gente se adaptando ainda com essa situação. Às vezes a pessoa ficava fazendo entrevista comigo, eu aqui, do mesmo modo que eu estou olhando para você, e a pessoa com o telefone, né? Aí, às vezes, eu falava, fulano, eu estou só vendo só a tua testa, porque ela estava com o telefone assim para cima. Aí ela baixava, aí, às vezes, eu estou vendo só a sua boca agora, dá para afastar um pouquinho? Aí, às vezes, ela colocava para o lado, aí eu ficava vendo o ombro dela. Então, assim, tem situações até engraçadas, tem situações que eu até fico rindo, né? Porque realmente é inusitado, né? E acontece de tudo, Letícia. Assim, eu estou te pincelando algumas coisas assim que veio na cabeça agora e foram recentes. Você tem que escrever um livro, Yuri, das tuas andanças por aí. Deixa eu aproveitar essa deixa que você colocou sobre a pandemia. Então, eu imagino que nesse ambiente virtual muitas coisas mudem, os cuidados tenham que ser outros, né? A orientar a pessoa sobre posicionar corretamente a câmera. O que você vê e você acha que isso vai ser uma tendência, a continuação da entrevista forense virtual? Sim, Letícia, é uma tendência, né? Eu até escrevi, né, 2 artigos sobre isso, né? Um deles, especificamente no último, a gente fala que é uma tendência realmente, né? Esse mundo, né, offline, como o pessoal fala, ou home office, né, veio realmente para ficar, né? Muitas empresas, elas estão com essa tendência, né, de quem não tem realmente necessidade de ficar presencial na empresa, vai ficar home office, né? Então, é uma tendência realmente, e aqui as equipes de investigações como um todo, né, e entrevistadores forenses, que é o meu caso, tem que se adaptar a isso, né? Então, desde março para cá, né, ou seja, já tem um ano, praticamente mais de um ano, estou fazendo entrevistas, né, online, estão dando certo, tem essas situações, esses percalços aí de a gente não conseguir, às vezes, visualizar a pessoa, ou a pessoa fica tímida e acaba aparecendo ali só por áudio, ela não abre a câmera e a gente tem que tentar convencê-la a abrir a câmera, ou até, se eventualmente não for possível, a gente remarca a entrevista para uma outra data, um outro dia, um outro horário. Então, mas eu vejo que é isso. Foi até uma preocupação, né? Isso falando do setor corporativo inteiro, né? Eu tenho contato com várias pessoas, colegas que são entrevistadores forenses,
E assim, mas como é que a gente vai fazer a entrevista agora, né? Porque era tudo presencial, era tudo tete a tete, né? Olho no olho ali, né? Mas como é que a gente vai fazer virtual, né? Como é que a gente vai fazer a entrevista virtual agora? E, para até a surpresa de muitos, né? Inclusive a minha, eu pensei que eu mesmo, né? Eu ia até ter um pouco de insegurança e até resistência em relação ao ambiente virtual, porque eu gosto realmente de estar ali frente a frente com a pessoa, sentir ali o calor humano, né, como se diz, mas as entrevistas foram boas, eu estou gostando, né, evita, né, a gente até ficar transitando por cidades em relação a isso, porque a pandemia ainda está aí, né, muitos ainda, né, a grande maioria da população não está vacinada ainda, né, então, assim, tem esse receio, mas as investigações por inteiro estão funcionando e a entrevista forense, como ferramenta de investigação corporativa, está funcionando, né? Inclusive, a gente está conseguindo já há algum tempo, declarações por escrito virtual, ou seja, que era algo, assim, relativamente inédito, né, no setor corporativo, né? Eu tenho ciência que muitos colegas, já tive notícias que muitos já conseguiram dessa forma, né? Mas a gente tinha a prática ali de ter a declaração por escrito e a admissão da pessoa presencial e não online, né? Então, foi uma novidade para a gente, estamos nos adequando ainda, né? Isso acho que a gente vai conseguir nos adequar ainda por muito tempo e aprendizado, Letícia, isso. Com certeza. E, de novo, então, vou pegar um gancho que você deixou sobre declaração. É difícil, imagino, né, extrair tanto o verbal quanto por escrito desse entrevistado. Tem técnicas? Como que faz para conseguir isso? A gente vê muito nos filmes, estuda. Eu não sou especialista nessa área, né? Trabalho no compliance, mas não estou nem perto do teu conhecimento em nível de entrevistas, e nem pretendo, né? Deixa para vocês que já sabem. E aí a gente fica nessa ideia de que tem que estabelecer uma conexão com outra pessoa, houve aquela coisa do quebra-gelo para iniciar as entrevistas de uma forma mais tranquila. É isso mesmo na vida real, tem que gerar essa empatia, e aí como que consegue no final aquilo de que a gente precisa, que é uma evidência? Se consegue, né? Não sei se sempre consegue. Você falou uma coisa interessante, nem sempre conseguimos, mas na maioria das vezes sim, né? E é muito interessante essa questão da declaração, né, da declaração por escrito. É um termo até que eu chamo de declaração de transparência da pessoa, né? Isso é uma palavra, né, uma frase, um termo que eu uso já desde que eu comecei a me especializar nessa parte de entrevista forense há alguns anos atrás. Então, eu uso isso. A declaração é um termo de transparência, né? E para conseguir isso, Letícia, o que eu costumo dizer é confiança e respeito em relação a entrevistador e entrevistado, porque a gente fica ali, no mínimo, 1 hora com a pessoa frente a frente, né, seja virtual ou presencial. Então, se você não tiver respeito ali na tratativa com a pessoa, primeiro, você já não ganha a pessoa. Então, principalmente isso, né? Você tem que adquirir a confiança dela, né? E você também tem que passar confiança para ela, ou seja, que ela saiba que você é uma pessoa experiente, né, na situação, e que você está ali, Letícia, para, na medida do possível, eu gosto sempre de frisar isso, até de ajudá-la, né, até de construir ali, eu sempre falo nas minhas entrevistas, construir uma solução juntos, né? Não é que ele vai me dizer a situação, vai admitir a situação, e a empresa que vai tomar a providência, né? Então, a gente deve construir uma situação juntos, construir uma solução para aquela situação juntos. E é isso, respeito, né, pela pessoa e também a confiança. A gente, no início de entrevistas, aqui só fazendo alguns esclarecimentos, né, a gente tem aquela situação que muitos chamam de empatia, né, que é tentar extrair ali, né, a empatia da pessoa, fazer um rapport ali, fazer uma análise de credibilidade do discurso dela, uma calibração, um balizamento, que muitos chamam, para ver como é que a pessoa fala, se comporta, né? Por exemplo, eu estou olhando para você aqui, Letícia, estou percebendo que você não se mexe muito, né? Você é uma pessoa, pelo menos aparentemente até agora, eu não comecei a te entrevistar, nem te apertar em alguma situação, então você está com esse padrão, né? Você tem esse padrão aí, né? Esse padrão corporal. E se eu fizer uma pergunta para você, mesmo online aqui, e você, por exemplo, mudar esse padrão corporal, né, mexer a cadeira, for um pouco para trás, né, ou seja, ficar se manipulando, né, no corpo, né, por exemplo, tirando uma sujeira da camisa fictícia que não existe ali, pegando no relógio, na pulseira, então isso aí são situações pontuais ali que
a experiência nos coloca, né, que a gente vai identificando ali, poxa, nessa pergunta a Letícia ficou desconfortável, então vamos tentar refazer essa pergunta de uma outra maneira, ou vamos fazer a pergunta novamente, falar, Letícia, eu não entendi muito bem o que você falou nesse ponto, pode esclarecer novamente para a gente tentar ter uma visão geral, uma visão mais clara sobre o que você pensa desse assunto. Então, é muito importante isso, a gente ter essas fases, né? A gente costuma dizer que são fases durante a entrevista, até que a gente consiga chegar lá no final dessa entrevista, né? Já com uma análise de credibilidade do discurso da pessoa, para ver, identificar pontos ali de dissimulação, né? Que a gente chama, né? Eu não gosto muito de chamar mentira, né? São pontos de dissimulações, porque eu costumo dizer, Letícia, que todos nós mentimos, né? E não é nem uma constatação minha, isso é um fato, né? A gente mente praticamente todos os dias, né? Então, assim, não necessariamente, né, a pessoa que está ali na minha frente, né, sendo entrevistada, até as vítimas, testemunhas de situações, elas podem eventualmente ali emitir algum sinal que muitos entrevistadores podem considerar mentira, e não necessariamente a pessoa pode estar mentindo, né? Ou até ela pode estar com medo, pode estar com receio. Então, é muito cauteloso do entrevistador de saber lidar com isso, né, para não cometer uma falha, cometer um equívoco ali na análise. Então, é muito interessante isso. E, no final, é claro, a gente sempre conseguir essa admissão, né? Eu não gosto muito de falar confissão, né? Toda vez que eu falo ou eu escrevo, eu falo admissão, verbal ou por escrito, né? Um termo de declaração de transparência, digamos assim. Porque essa parte de confissão, vamos dizer assim, isso está muito enraizado lá atrás, né? Então, as pessoas até acham, as entrevistas forenses no ambiente corporativo, às vezes, até hoje, as pessoas pensam, vai colocar um monte de gente na sala, vai pressionar o sujeito, seja homem ou mulher, para tentar obter uma confissão, vai coagir a pessoa, e não é dessa forma que a gente trabalha, não é dessa forma que a ICTS trabalha, né? A ICTS, só fazendo um parênteses, ela é a pioneira, na verdade, em trazer uma metodologia, né, para o Brasil, a metodologia israelense de técnica de entrevista, né? Então, foi uma das primeiras ali, há 25 anos atrás, a trazer essa questão de entrevista forense no Brasil, e a gente ali, não só eu, né, com essa bagagem do setor público, mas a equipe inteira tem uma bagagem muito legal em termos de entrevista forense. E, por final, né, no final de uma declaração, de uma admissão, Letícia, eu sempre vibro, porque é muito interessante, né, porque ali a gente não está... eu vibro porque eu não estou conseguindo, não é porque eu consegui a confissão, eu vibro porque eu consegui que a pessoa... isso eu aprendi com um professor meu, né, um grande entrevistador forense também, né, ele diz assim, a gente consegue virar a chave, né, a gente consegue fazer com que a pessoa mude de comportamento, né, então aprendi muito isso com ele, né, então a gente consegue realmente fazer, na maior parte das vezes a gente consegue fazer que a pessoa até saia dali, tira aquele peso, fala, nossa, eu falei tudo para você, vou para casa tranquilo, apesar de ter admitido tudo, porque eu estou aliviado. Então, é por isso que eu vibro, porque a gente consegue ali, mesmo que seja naquelas 2 horas ali, mudar um pouco o comportamento da pessoa e fazer com que ela reflita, né? Falar, poxa, eu estava realmente fazendo a situação errada, que exemplo que eu estou dando, e para que ela vá para casa, né, ou continue o trabalho dela na empresa depois, de uma forma que ela tenha mudanças de comportamento. Letícia. Esse é o principal ponto ali de uma declaração, de uma admissão verbal por escrito. Muito bom, e acho que essa também é a consumação da confiança que você tanto buscava no início da tua entrevista. Então, se a pessoa confiou o suficiente a ponto de admitir, de declarar, nada mais claro do que ela provar isso para você por meio dessa admissão. E, Yuri, eu queria te perguntar, você falou sobre pontos de dissimulação. Acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem, não só a gente do compliance, mas o que deve ser analisado, então, durante a entrevista? Porque existem algumas áreas técnicas, né? Acho que a gente chama aí canais de comunicação, como conteúdo verbal, não verbal, paralinguística, congruência. E eu tô até um pouco com medo aqui, pessoal, confesso, quem vai ouvir a gente aí nos canais auditivos não vai acompanhar o visual, né? Mas quem vai nos ver no YouTube, nos vídeos, enfim, fico até um pouco tensa aqui pensando, meu Deus, cocei o nariz, o que ele vai pensar agora? Pus o cabelo atrás da orelha. Ai, será que ele vai achar que eu tô mentindo? Tô me mexendo na cadeira. Mas sei que não, né? Também imagino que haja aí uma flexibilidade até certo ponto.
Quais são esses tópicos principais que vocês costumam olhar? Interessante, Letícia, isso porque é o contexto, né? É o contexto, a gente avalia o contexto, né? Se a pessoa avaliar, é igual você comentou, porque a Letícia pegou no nariz, ou passou a mão no cabelo, ou está coçando a blusa, o braço, a perna, isso é um sinal de dissimulação? Não. A gente tem que analisar o contexto e também analisar o contexto de acordo com o tema que a gente está tratando ali. Então, você disse bem, em uma entrevista, né, de forma bem sumarizada aqui, para explicar para o pessoal, até por questão do tempo nosso, a gente analisa os seguintes pontos principais, né? Análise verbal, ou seja, como é que a pessoa fala, como é que ela se comporta no dia a dia, e ver sinais de comunicação, né? Por exemplo, eu até dou um exemplo meu, né? Eu sou muito visual. Então, tudo que eu escrevo e tudo que eu falo no sentido de visão. Ou seja, como é que você vê a situação, né? Como é que você enxerga a situação. São modos de você perguntar para a pessoa, até para você conseguir espelhar ali a postura, espelhar comportamento, porque às vezes a pessoa ela fala de um jeito, ela percebe que você também fala do mesmo jeito, ou seja, vocês são parecidos, né? Você cria aquela conexão ali. Então, quando eu me deparo na entrevista com uma pessoa que ela é visual, eu tô sussa, né? Como dizem, né? Eu tô tranquilo, porque eu sei que eu não vou precisar meio que escolher as palavras ali, porque eu falo desse jeito. Então, a pessoa, isso no início da entrevista, quando você está fazendo aquele rapport ali, o balizamento, o espelhamento, que a gente costuma dizer, né? As pessoas, elas falam de determinada maneira. Então, é interessante que o entrevistador, ele perceba isso, até para ele conseguir essa empatia, né? Conseguir essa ligação ali, esse liame ali entre os dois, para que a conversa possa fluir até de maneira mais legal, mais produtiva, né? E ali você vai conseguir até estabelecer quebras de padrão, por exemplo. A pessoa fala de determinada maneira e ela muda o padrão de linguagem dela, foi algo que a incomodou, algo que a deixou desconfortável, e isso é interessante do entrevistador perceber, né, do entrevistador analisar. Corporal, a mesma situação. A gente faz análise verbal e não verbal, a corporal também, né? Então, por exemplo, eu até comentei com você algumas situações. Tem gente que fala que é sinestésico, né? Ela fala meio que com os braços para cima, para baixo, né? Ela fala muito com gestos emblemáticos, fazendo assim, né? Apontando, ou seja, quando ela está contando uma história, ela fica imitando o que aconteceu. Então, essas pessoas assim, é interessante você perceber como é que ela se comporta, porque, por exemplo, se uma pessoa ela é muito sinestésica, né? E ela fala com esses gestos emblemáticos, ilustradores, e você faz uma pergunta para ela que deixa ela desconfortável, né, que você toca na ferida, né, como eu costumo dizer, ela vai parar de fazer isso. Ela vai mudar o comportamento dela na hora, ela vai ficar quieta, assim, igual como você está. Então, ela só vai ficar me respondendo meio que paralisada, né, ela vai ficar me respondendo só com a boca, né, parou de ficar respondendo também com o corpo, né. E também tem as situações, por exemplo, paralinguísticas, né, que a gente chama, que a latência no discurso, né, alterações vocais, por exemplo, às vezes isso é interessante o entrevistador perceber, né? Como a intensidade do tom que a pessoa fala, para que você possa falar até no mesmo tom, né? Nem muito mais alto, nem muito mais baixo do que ela, porque isso impõe até um certo respeito também, né? Porque se você fala um pouco mais alto, a pessoa pode se sentir intimidada. Se o entrevistador, né, fala um pouco mais baixo, a pessoa às vezes pode crescer para cima de você, ou seja, ela pode achar que que ela é superior a você. Então, é interessante você manter o nível de voz ali, né? A calibração do nível de voz, e você consegue perceber, às vezes, quando você está entrevistando, você toca num ponto sensível ali durante a entrevista, um dilema ético que você joga para ela se posicionar sobre isso, e existe uma latência, ou seja, a pessoa fala, como eu estou falando com você, de uma maneira mais discorrida, né? Corrida, assim, sem muitas pausas, e quando eu pergunto para ela um ponto que a gente considera de atenção, né? Um ponto que causa desconforto nela, que toca realmente na ferida, ela muda esse padrão, ou seja, ela passa a responder de uma maneira mais pausada, né? Ela começa a falar um pouco mais lento, né? Ela não consegue falar sim ou não, às vezes nem o não da pessoa sai, né? Às vezes você cometeu assédio, a pessoa não consegue responder não, né? O não, assim, o não com todas as letras, às vezes nem sai, né? Ou sai bem baixinho, que sai quase sussurrando, aí você tem que pedir mais. Eu não entendi o que você falou, você pode repetir?
teve uma situação recente, que eu e uma colega, a gente estávamos entrevistando, era um caso de fraude, e a pessoa ela não conseguiu verbalizar uma frase por inteiro. Eu tive que pedir para ela repetir 3 vezes, porque eu não estava conseguindo ouvir o que ela estava falando. Então, esse ponto, a gente viu que era um desconforto muito grande, e conseguimos ali explorar mais à frente, e a gente conseguiu estabelecer ali esse ponto de dissimulação, ou seja, é isso. A dissimulação é justamente isso, é o entrevistador conseguir estabelecer situações de discrepância, ou seja, que fogem da congruência da pessoa. Então, até determinado momento, a pessoa estava com aquele padrão dela, falando do jeito que ela gosta, né, do jeito que ela se sente mais à vontade, e você faz uma pergunta que ela se sente um pouco desconfortável, toca na ferida ali, toca no caso, no tema específico, na fraude ou no assédio que estão apurando, a pessoa muda totalmente. Então, isso é legal do entrevistador perceber, para ele conseguir ali analisar esses pontos, né, e fazer a credibilidade do discurso, ou seja, até aquele momento ela estava ali com o comportamento padrão desde o início da entrevista. Mas, por exemplo, no final da entrevista, com 1 hora e pouco de entrevista, ela passou a mudar esse comportamento justamente porque ela não queria admitir a situação, e a gente tem que, com empatia, né, explicando para ela que o objetivo realmente não é julgá-la naquele momento, é realmente entender as motivações, para que ela consiga abrir o coração, né, como eu digo para a gente, abre seu coração para a gente. Não estou aqui, e eu falo isso realmente, Letícia, não é brincadeira o que eu estou dizendo, eu falo realmente, cara, abre seu coração para mim aqui. Eu estou aqui, eu entendo as tuas aflições, eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está passando, mas aqui eu quero que você realmente, vamos virar essa chave, daqui para frente a gente passa uma borracha, daqui para trás, e daqui para frente a gente chega em um denominador, eu te ajudo a construir uma solução aqui, mas para isso eu preciso que você realmente admita a situação, e daqui para frente você seja transparente, seja sincero comigo. E isso, em muitas ocasiões, Letícia, funciona muito bem, tá? E a gente tem a satisfação de fazer isso. Eu adoro, né? Você vê aí que eu falo vibrando sobre essas questões, porque gosto mesmo de fazer. É muito legal te ouvir falar sobre, porque dá para perceber mesmo, não só o teu conhecimento técnico, prático, mas o teu entusiasmo, a tua verdadeira vontade e gosto por fazer isso. Eu podia ficar aqui um tempão conversando, mas a gente tem essa limitação de horário, e eu queria te perguntar, Yuri, por último, e fique à vontade para fazer as colocações que você achar necessárias, que eventualmente eu não tenha mencionado aqui, mas se então, dado todo esse cenário, eu adorei essa questão de latência do discurso, observar isso, porque eu faço muitas apresentações também e busco ter cuidado nesses momentos de ênfase. Faço canto, né, inclusive várias técnicas vocais para buscar ter mais unissonidade, digamos assim, né, na apresentação, mas quando é para dar ênfase, fazer isso tanto de forma verbal quanto gestual. E aí eu te pergunto se essas entrevistas podem ser utilizadas para predizer comportamentos, ou seja, apoiar um pilar que a gente tanto tem que investir, pena às vezes para investir, que é o da prevenção. Eu consigo, de alguma forma, ajudar a empresa a olhar para o futuro nesse sentido? Muito legal a pergunta, Letícia. E a minha visão é que sim, tá, Letícia? Eu já até, acho que você andou pesquisando, que eu até escrevi sobre isso, né? Então, assim, o que é que eu acho, né? E foi até um pouco ousado da minha parte escrever isso, né? A gente tem os pilares do compliance, que são realmente, todo mundo conhece, prevenção, a detecção e a resposta, né? E eu, até em um artigo, né, em um trabalho de conclusão de curso, eu cheguei a escrever isso, né? Que tal a gente trazer um novo pilar ali para o compliance, que seria a predição, né, para a gente conseguir ajudar, né, todo o sistema, o mecanismo de compliance. Por que, Letícia? Porque na minha visão, sim, né, na minha visão, a entrevista forense como ferramenta, né, uma das ferramentas de investigação corporativa, ela com certeza serve para a gente predizer comportamento, porque aí a gente chega naquele ponto crítico da entrevista, que eu costumo falar, que é o momento da admissão, né, seja verbal ou por escrito. E é nesse ponto que a gente consegue, Letícia, entender por que a pessoa agiu daquela forma, por que ele cometeu aquela irregularidade. Porque, às vezes, a pessoa está passando por um problema familiar, a pessoa está doente, né, a empresa não sabe, às vezes, né, a pessoa tem contrai, né, algum distúrbio,
a pessoa, no caso, isso eu estou falando mais para questões de assédio, né, mas questões de fraude, às vezes, na maioria das vezes, não é pelo dinheiro, né, não é pela aquela ganância, sim. Às vezes é porque a pessoa, eu não fui promovido, né, ou o cara quer se vingar e vai lá, quer mostrar para a empresa que ele é o bom, né, que ele é o P das galáxias lá, e quer fazer uma fraude, ele faz a fraude, né, justamente para provar para a empresa que ele é o cara, que ele é bom. Então, muitas situações a gente consegue perguntando isso para a pessoa. Você não vai conseguir predizer comportamentos se você não perguntar para a pessoa, cara, por quê? Por que você fez isso? Né? O que te motivou? Fala para a gente, só para a gente entender aqui as situações, como é que a gente chegou aqui, eu e você, nessa sala. Então, é muito interessante a gente ter as motivações, porque a gente consegue passar depois para a empresa, né? Até como relatório, sugestão de recomendações, dizer, olha, ou precisa melhorar o canal, ou precisa rever seu modo de avaliação de desempenho, fazer ficar mais de perto em relação aos funcionários, gestores e funcionários de todos os cargos. Então, é muito interessante isso para a gente conseguir passar para a empresa isso, né? Vamos realizar a entrevista só para a gente ter a suposta confissão do cara e mandar o cara embora? Não, na minha visão não é isso. Na minha visão, a entrevista é muito mais além do que isso. E recentemente até me perguntaram, né? Perguntaram pelo WhatsApp, falou, Yuri, eu já tenho toda a materialidade aqui, para que eu preciso entrevistar o denunciado, o principal investigado? E eu respondi para a pessoa justamente isso, Letícia, porque se você não entrevistar ele, você não vai saber por que ele cometeu. Isso é muito importante para a empresa conseguir fomentar, né, ou seja, ajustar. Né? O programa de compliance ele é cíclico, né? Você começa ali com o apoio da alta administração e você vai até chegar em uma investigação. E isso é uma via de mão dupla, isso vai e volta. Então, é muito interessante isso. E muitas pessoas que trabalham com investigação não se atentam para isso, né? E eu até não vejo muito bate-papo sobre isso. Qual é o papel da investigação? O que a investigação corporativa pode ajudar na prevenção? E aqui eu estou falando do setor corporativo, que é onde eu trabalho, mas também do setor público, né? As polícias em geral, CGU, existem processos administrativos disciplinares, né? Existem sindicâncias. Então, você que até está nos ouvindo, né, que faz entrevista do setor público, por exemplo, você já perguntou para a pessoa no final da entrevista por que ele cometeu isso? O que motivou ele? Ou só esperou que ele confessasse ali, lavrasse a termo no final, mandasse o cara embora. Então, não é por aí. A entrevista vai muito mais além do que isso, e é por isso que eu gosto tanto de fazer. Só mais uma, rapidinho, para a gente aproveitar, então, que tá tão bom aqui o bate-papo, como eu falei, né? Vou tentar te explorar no bom sentido ao máximo aqui. O que eu devo considerar, o pessoal que está nos ouvindo aqui também, né? Quando se traça uma estratégia para entrevistar essas pessoas sobre fraude, sobre assédio, né? Assim, local, a sala, quantidade de pessoas, tem que deixá-la numa zona confortável ou não? Você falou, né, que ela tem o direito de sair, não precisa voltar. O ambiente, assim, e o clímax da coisa toda. Sim. Bom, falando do ambiente virtual, o ideal é que a pessoa, né, que seja entrevistada, ela esteja num local adequado. Né? O que é um local adequado? Uma sala confortável e que, de preferência, não tenha ali pessoas ouvindo a entrevista. Né? A gente realmente não vai estar lá para conseguir verificar isso em loco, né? Pode ter pessoas ali passando informação, pessoas atrás do computador dando alguma informação, ou até escutando também alguma pessoa que vai ser entrevistada na sequência escutando, então a gente não consegue, eu costumo dizer, controlar o perímetro onde a pessoa está, né? Mas presencialmente é bem interessante, né? E eu até tenho um vídeo sobre isso, falando de local e sala de entrevista, quantidade de entrevistados e de entrevistadores. Então, assim, sala é muito importante em uma entrevista. É bom, né? É crucial, eu digo que você esteja em uma sala, no mínimo, confortável e com a condição acústica, né, satisfatória para realizar uma entrevista que não tenha, por exemplo, vazamentos vocais. Né? Vez ou outra eu chego em clientes e aí não é culpa do cliente, na verdade não é culpa de ninguém, né? Porque existem realmente estruturas diferentes em cada local, e ali a gente chega para fazer uma entrevista e às vezes tem uma pessoa falando do lado que eu estou conseguindo ouvir, né? Então, naquela sala eu não fico. Eu falo, olha, ou a gente muda de local, ou tenta marcar em outro horário, que não tenha muita gente, ou tenta verificar uma outra sala para a gente, ou uma outra sala para as outras pessoas que estão ao lado, para justamente isso, manter o máximo de confidencialidade possível,
durante as entrevistas. E até em termos de pessoas, por exemplo, seria interessante ter no máximo 3 pessoas na sala. A pessoa que vai ser entrevistada, e eu, no meu caso, e o meu colega, um parceiro ou parceira de entrevista, que vai ali me ajudar na entrevista, fazer os principais apontamentos ali, porque essas situações são interessantes, né? Às vezes, né, o pessoal acostumado com práticas antigas, chama um do RH, chama um do compliance, chama um do jurídico, chama um da auditoria, coloca todo mundo na sala com o entrevistado e começa a fazer pergunta. A pessoa sai dali atordoada, né? Então, assim, as entrevistas nossas, geralmente, ou tem, no máximo, 2 entrevistadores da nossa parte, ou apenas um entrevistador. Eu faço diversas entrevistas até sozinho, né? E dependendo da situação, dependendo do caso, por exemplo, como questão de assédio, né? Às vezes é interessante até que a pessoa esteja sozinho, o entrevistador, né? Esteja sozinho. Um caso de assédio, às vezes, você pode começar em dupla, um homem e uma mulher ali, mas se pintar, né, aparecer situações críticas que a gente note o desconforto, por exemplo, da mulher ou do homossexual, por exemplo, e não querer falar alguma coisa porque eu estou ali presente, eu saio da sala e eles ficam mais à vontade para conversar, e vice-versa. Às vezes a gente está tratando o caso de assédio sexual, por exemplo, né? Aí está eu e uma parceira mulher, né? O homem, às vezes, ele tem essa dificuldade de querer admitir, porque tem vergonha, tem receio e tudo mais. Aí a colega ali, a gente monta uma estratégia, claro, antes de entrar na entrevista, né? Fala, ó, te dou um cutucão aqui por baixo da mesa, você vai embora, né? Então, às vezes a gente, ou pelo notebook, também pelo laptop, ó, dá uma saidinha só para ver se eu consigo mais informações da pessoa. Então, são estratégias que a gente tem, às vezes, de conseguir coletar informação e muitas das vezes funciona, né, esse tipo de coisa, né, da gente fazer uma estratégia, né, usar um pouco de inteligência antes de realizar a entrevista. E, por exemplo, se você está entrevistando assédio e fraude, né, muitas das vezes as pessoas, né, os próprios clientes, eles são afoitos, né, identificam furto, identificam roubo, é um crime contra o patrimônio, aí já entrevista a pessoa e manda embora. Mas ele não sabe se só tem aquela pessoa envolvida, ele não sabe se aquilo é apenas a ponta do iceberg ali, por exemplo, né? Então, é muito interessante até ter a cautela, ter a calma ali durante, principalmente quando aparecer uma situação do nada ali para ele, seja para o compliance, para a auditoria, ou quem esteja à frente do compliance, né, às vezes o jurídico também, de não tomar uma atitude, né, tomar uma decisão precipitada, sendo que ali você não está estancando nada, né? Às vezes você está, eu costumo falar, só enxugando gelo, porque vai continuar a fraude, né? Ou vai continuar o assédio, né? Ou pode ser várias pessoas assediando e manda apenas um embora, o outro vai ficar lá também, né? Vai ficar lá predando as pessoas que a gente costuma chamar, né? Assediadores predadores, né? Então, essas questões de sala, local, quantidade de entrevistados e de entrevistadores, é muito importante que as equipes tenham ciência disso, né? Tenham essa maturidade até para informar ao cliente qual a melhor forma de realizar a entrevista forense, Letícia. Adorei, eu já estou imaginando aqui uma sessão 2 da nossa conversa para outras perguntas. Opa. Vamos tentar explorar isso, né, com mais tempo também, porque tem muita coisa para te perguntar, acho que tem muitas dicas também para trazer, mas vou deixar o pessoal com gostinho de quero mais, então. E recebi aqui, então, pessoal, Yuri Camilo, entrevistador forense, falou para a gente sobre entrevistas forenses. Compartilhem esse conteúdo, deem like, enfim, mandem para as pessoas que vocês acharem interessante de ouvir. Esse foi mais um Compliance on Time nas nossas redes. Obrigada pela presença e pelo acompanhamento de todos vocês. Yuri, obrigada novamente, adorei a nossa conversa e nos vemos numa próxima. Até mais.